Fala aí, pessoal. Eu sou o Raoni Oliveira. Mais um papo aqui muito legal com os nossos educadores. A gente tem feito essas entrevistas, né, esse papo aqui sobre o ponto de cultura, sobre as atividades, o que é o ponto, quem são os educadores, o que eles fazem, né? Meio Globo Repórter, né? Como eles se reproduzem, sobrevivem, se alimentam. Então, para a gente entender a coisa como um todo. E aí, hoje eu estou com o nosso educador de inglês aqui. Gostaria que ele se apresentasse, desse uma boa noite, aí, uma boa tarde, um bom dia. Olá pessoal, meu nome é Otávio, sou educador de inglês lá do Ponto de Cultura desde 2018. Então é um lugar que sempre me acolheu, me atraiu de uma forma incrível lá. E eu senti que ali abriu uma porta imensa para uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer, que era dar aulas de inglês, né? Por recomendação da minha irmã, que é professora. Ela falou, Otávio, corre atrás disso daí que você consegue. E aí o Ponto de Cultura, o bloco abriu as portas para mim e desde 2018 eu tô lá nessa lida aí. Verdade. A gente começou o Ponto de Cultura em 3 de maio de 2018. E aí as primeiras atividades eram ginástica e a gente tentou mais algumas outras e tinha o judô na primeira fase, né? E aí a gente fazia judô, era eu, você, seu irmão e o Gui, né? Quatro patetas fazendo judô de pé sem... Rolando no chão praticamente, né? Com a lona só, que não tinha nem tatame sem direito. Sem tatame, exatamente. A velha guarda. Aqui está a velha guarda do Ponto de Cultura. Nós somos quando chegamos, tudo era mato nesse Ponto de Cultura. E aí é isso. E aí vocês sentiram a vontade de fazer o inglês, né? No início a gente tinha algumas. Vamos chegar nessa parte. Primeiro eu queria entender um pouco mais de quem é o Otávio no geral, né? Esse ser que todo mundo que conhece é apaixonado. Eu sou suspeito para falar, então eu gostaria que você falasse quem é o Otávio no geralzão. Meu nome é Otávio, faço parte da família Pereira, que é muito conhecida lá no bloco lá. E aí, desde pequeno, eu sempre tive muita vontade de dar aula, de colocar em prática o que eu estava estudando, né? Nunca foi meu forte a língua inglesa, eu sempre tive dificuldade no colégio. É uma coisa que eu pego bastante com os meus alunos, assim, falo, se eu conseguir, vocês conseguem, né? Então, e eu sempre tive vontade de me tornar professor, só que eu era muito tímido, eu falava, eu acho que não... Aí tá aí uma coisa que eu não vou me encaixar aí no futuro, né? E aí sempre trabalhando na marcenaria lá com meu pai, desde pequeno, aí eu comecei a me formar. Eu fiz 17, 18 anos, meu pai falou, tenta uma carreira na área de TI e tal, que tem bastante opções aí para o futuro. Aí fiz curso técnico de TI, fiz uma faculdade também. Cheguei a trabalhar um tempo na área, na prefeitura, só que era com parte de manutenção, uma coisa que eu não gostava muito, assim. E aí abriu uma vaga na FATEC Zona Leste de comércio exterior, curso de comércio exterior. Aí eu falei, vou tentar, né? Tava meio já saindo da prefeitura e tal. E aí eu fiz a prova e passei. E aí eu falo que ali acendeu a chama das línguas para mim ali. Que eu falo que é a importância ter professores que enxergam os alunos, né? E ali eu tive uma professora que, me abriu portas, assim, de uma forma incrível. Todos os meus bloqueios que eu tinha com a língua inglesa, assim, os traumas do colégio que eu tinha, ela, por meio de curso, das aulas dela, ela foi abrindo portas para mim, outras formas de ver a língua inglesa, né? E aí ela falou, Otávio, dessas matérias aí, se nada der certo no comércio exterior, dá para você ir para línguas. E no fim acabou sendo isso, né? Porque eu cheguei a estagiar por um ano numa multinacional também com Comex, mas era uma coisa assim muito burocrática. Eu que sou um cara a milhão, assim, criativo, ficar lidando com papel, com documento e manda e espera, não era uma coisa para mim. Eu tava assim, tipo, já entrando em colapso naquele lugar, um ano que eu estagiei, assim, as pessoas também, o ambiente não era um ambiente que me agradava. E aí eu falei, é uma das coisas que eu percebi todo professor também já tentou ou às vezes ele tem dupla jornada. Dupla jornada, ele encara a gente dupla. Ele encara o ambiente corporativo assim. E aí, para dar uma desestressada, ele dá as aulas dele e eu me sinto super bem agora, lidando com os meus alunos, colocando em prática, né, aquilo que eu aprendi de anos
nos estudos da língua inglesa, fiz cultura inglesa também por um período para dar uma melhorada também, que eu era bem fraquinho no inglês. Mas com esse tempo, com essa experiência que eu fui adquirindo, foi me dando mais bagagem e coragem para segurança para encarar esse desafio aí. Se a gente for falar só das faculdades e os idiomas que o Otávio fala, tem que ser 3 episódios. Não é tudo isso não. Mas fala com o que você trabalha hoje e quais são as suas faculdades. Então, a marcenaria teve sempre na nossa família, né? Meu bisavô foi marceneiro, então é uma família que vem lá de Regente Feijó, uma cidade do interior. E aí meu pai veio tentar a vida aqui em São Paulo e meu avô também começou com a marcenaria e tal, e meu pai também aprendeu o ofício com o meu avô. E aí tudo que meu pai sabe é por experiência. Depois de velho que ele foi fazer um curso técnico de design de interiores também, que tipo foi muito fora da curva, super elogiado e tal. É fora da curva. E aí, desde muito pequeno, tô nesse ambiente, sabe? Vendo ele, trabalhando com ele. Comecei com 12 anos lá. Meu tio Antônio também tava lá com a gente. Então, sempre foi esse ambiente familiar, assim. Eu acho que foi uma das coisas que eu mais senti também quando eu comecei a trabalhar numa empresa, que é leão comendo leão. Você não pode falar um A que neguinho. Então, eu falei, não, isso daqui não... Vou voltar lá para minhas raízes, lá onde eu era feliz. E aí eu comecei a aprender com ele, o ofício, mas sempre tendo os estudos de lado. Como eu falei, meu pai falou, ó, vai estudar, vai ver o que você consegue fazer aí da vida. E aí eu fui para TI, até hoje uso as coisas que eu aprendi lá, né? Com o Max também eu uso bastante coisa. Mas a marcenaria é o que está no sangue da família, né? O que fala mais alto. Então, a gente está lá, até hoje, lá depois dessa experiência aí no mercado de trabalho, eu voltei a trabalhar com meu pai. E é onde que eu sou feliz, onde que eu me sinto bem. Então, o que me faz feliz agora é trabalhar com marcenaria. E aí, por fora, em paralelo, eu tenho essas aulas de inglês do ponto de cultura. Comecei com algumas aulas particulares agora que eu estou me tornando conhecido aí, fazendo meu nome, né? Então, são portas que vão abrindo, né? Oportunidades, e você tem que agarrar. Porque no particular você já deu aula praticamente vários primos e... sempre dei aula para a família. Tipo, uma prima minha que sempre tá viajando, a Beatriz, ela falava, Otávio, eu tô morrendo de medo de passar na imigração e não sei o que eu tenho que fazer e tal. E aí eu montei um roteiro de aula para ela passar na imigração, só pra você ter noção. Então, foi nesse estilo assim que eu fui entrando nas aulas particulares, né? Porque para aula particular você tem que entender a necessidade. Você precisa para quê o inglês, né? E aí a gente objetivo, começa a moldar as aulas para o que a pessoa precisa, né? Mas aí num ambiente mais igual do ponto de cultura, é um ambiente mais geral, que você acolhe gente de todo tipo, porque desde que eu comecei a dar aula lá, eu nunca tive tipo uma turma fechada é só adolescente, só de idade, só pessoal de idade. De A5. Então lá é sempre de A5, tipo... Na turma de hoje, da online, a gente tem um aluno lá super inteligente, o Samuel, que ele tem acho que 11 ou 12 anos. E aí tem o pessoal de 50 e pouco. É o Samuel 60. Ronald. O Samuel também, ele faz todas as graduações. Nossa, ele é super inteligente, uma criança exemplar, assim. O sensei falou que ele no judô, tipo, um ano atrás, mais ou menos, ele falava, pode olhar, porque esse moleque vai ser, tipo... vai despontar. E aí todo mundo que tem contato com ele fala, mano, pode olhar, porque ele vai despontar em tudo, né? Legal. Bacana. E aí fora todas as questões de hobbies, né? Todas as questões de os logos dos times, todos os criativos de marcenaria e todas as coisinhas que vocês fazem. Ele tem sempre ele fala sempre menos do que ele faz, assim. Então, se ele está falando disso aí, tem mais algumas outras coisas. Mas vamos para frente, eu sei disso. Eu queria que você falasse como que você chegou no bloco, assim, porque vocês vieram pelo bloco primeiro, né? Sim. Primeiro desfilaram no carnaval, então... agora a esposa do meu primo, né? Ela participava bastante da igreja que o seu tio foi padre por muito tempo, né? E aí eu nem tinha ideia de onde que ficava o bloco, que era ponto de Chorões da Tia G. Ela falava, tem um pessoal que vai desfilar lá num bloco lá, e aí tem um ônibus que sai lá da igreja
lá perto de casa, vocês não querem ir? Ah, a gente já tava meio saturado, assim, de viajar no carnaval, que é super lotado as estradas e tudo mais, aí a gente resolveu ficar um ano. E desde aquele ano, assim Acho deu que foi também... 2012, se não me engano, 2012, que é a do circo, né? É, isso mesmo. E aí, desde aquele ano lá, a gente falou, putz, super legal, né, meu? Ficar aqui, em vez de ficar pegando trânsito aí nas estradas e tal, a gente se divertiu pra caramba. Foi muito legal, assim, poder juntar a família pra ir desfilar naquele ano. E aí a gente largou uns tempos, né? Aí voltamos lá a viajar e tal, mas sempre ficou lá, o ano que vem a gente podia Vamos ir e tal. tentar. E aí foi indo, aí... Eu acho que a gente chegou a desfilar mais uma vez depois de 2012, não lembro. Eu não lembro. Eu lembro que já mais pra cá, tipo 16, acho, 17, que vocês... Aí foi quando a Marina falou do espaço aqui, aqui Do perto ponto. aqui da Vila Matilde e tal, e a sua ideia de ponto de cultura tal, de usar o espaço durante todo o ano, não só no período de carnaval, né? Aí foi quando eu comecei a me envolver mais, né? E aí eu acho que esse é um dos ganhos, assim, do ponto de cultura, né? De aproximar bloco com as atividades, e uma coisa liga a outra, e a partir do momento que a pessoa passa a conhecer o carnaval, as outras atividades, ela passa a se envolver também e criar vínculo, e é super, super legal. E aí você chega no ponto de cultura pelo judô, então, a maio ali, sei lá, junho de 2018. Isso. E acho que as aulas começaram quando? Eu não lembro. Acho que foi mais pro final desse mesmo ano, né? Foi final do ano. Então aí juntou uma outra vontade minha e do meu irmão Aurélio, que era fazer uma arte marcial, né? Foi que a gente começou velho com, acho que eu tinha... Vocês não faziam nada antes? A gente fez capoeira por um tempo e aí parou quando era moleque lá perto de casa. Aí só foi jogar bola, coisa de atividade na rua, assim, jogar basquete. Pra pensar nisso. Achei que vocês já faziam algo tipo de antes já. Não. Mas sempre foi vontade, assim. A gente parava para assistir judô nas Olimpíadas, falava, pô, super legal, a gente devia ter feito, né, quando era mais novo. Aí falando e tal. Aí surgiu a oportunidade, a Marina falou, tá tendo uma aula aqui do lado aqui de casa, vai lá, pô. Aí é aquele negócio, né? Se você já tem uma predisposição, quando você começa, meu, aí não deu mais vontade de parar. E aí foi quando começou a engatar as outras oficinas. Né? Eu lembro das primeiras reuniões lá, com o pessoal, você quer fazer o quê? E você? E você? E aí foi meio que nessa assim, né? Que eu acho que esse é um dos pontos legais do ponto de cultura, é dar um palco para uma pessoa que está precisando, assim, uma oportunidade, um espaço, infraestrutura para uma pessoa que está querendo desenvolver alguma atividade, quer desenvolver algum projeto paralelo. É um espaço legal. E aí o judô, ele puxou para o inglês, né? Que a Marina falou, vai lá, Otávio. Ela tinha começado, acho que se não me engano, a fazer... qual que foi o curso que ela fez? Que ensina... Pedagogia. Que ensina é maravilhoso. Aí ela começou a fazer pedagogia na Cruzeiro do Sul. Sim. E aí ela falou, tô curtindo pra caramba, vai lá, meu, mete as caras lá e vê o que vai dar. Você estuda pra caramba, conhece pra caramba. Aí foi um projeto paralelo aí que desde 2018 eu não parei mais. E aí me incentivou também a fazer a faculdade de letras que eu tô fazendo agora, EAD, né? Pra me profissionalizar, né? Falei, aos pouquinhos ele vai soltando, vai. Então, agora eu tô na luta aí pra fazer mais uma faculdade e agora, tipo, tenho certeza que é isso daí que eu estou planejando aí para o futuro, né? Então, resolvi dar esse passo. Ano que vem eu já tenho que correr atrás de estágio lá para a faculdade, então vou estar lecionando em alguma escola por aí. Mas foram portas que o ponto de cultura e espaço que me proporcionou, né? Não só fazer arte marcial, que eu sempre tive vontade, mas começar a lecionar. E aí eu comecei a me envolver com tudo, né? Conhecer o pessoal lá que estava chegando, o pessoal do bloco e... Sempre pessoas muito receptivas, muito gente boa. Eu falo, quem vem para as festas, né? As festas que a gente fazia naquela época para uma vez por mês para arrecadar uma grana lá, uma verba. Então foram anos de muita correria, mas também de muita amizade, muita criação de laços, assim, muito importante. E em 2018 a gente começou com eram duas turmas de inglês, não era? Isso. Era o Baby Class e o... Então, mas quando era presencial, juntava tudo. Que eu lembro que acabava juntando. Não tinha... Aí, quando foi para online, que depois, após a pandemia, a gente ficou na modalidade online, né? Que aí
teve época que teve que dividir em 2 turmas, né? Porque online já estava difícil de administrar. Online virou uma zona. Eu fiz esse começo do online. Aí tinha gente tipo, da praia, né? Acho que era tinha gente da Praia Grande, gente da Zona Sul, criança, Osasco, terceira Suzano. idade. Aí teve que dar uma separada. Mas aí também, desde a da época da pandemia, a gente percebeu. Porque aqui, mesmo tendo todos os benefícios do presencial, do espaço físico, do ponto de cultura... O lado online, você, querendo ou não, você atinge mais pessoas, né? Então, e também acaba sendo mais prático. As pessoas chegam cansadas do trabalho, trânsito e tudo mais. É mais fácil, você só tomar uma ducha ali, ligar o computador e vamos... Às vezes come alguma coisinha. Então, acabou sendo mais prático e foi a modalidade que a gente acabou continuando desde então. Muito bom. E fala um pouquinho... Depois a gente tem uma pergunta para fazer, mas eu vou deixar mais para o final. Fala um pouquinho sobre como é a oficina em si. Tipo, a gente já falou algumas vezes que não tem essa questão de idade, beleza. Mas para quem que é, o que você aplica na oficina, né? Fala um pouquinho de como que foi até aqui, né? Então, eu pego as matérias do currículo, né? Do inglês básico, o que a pessoa precisa ter, inglês intermediário, o que precisa ter, e a gente vai revisando, desde o verbo to be, que é o arroz com feijão do inglês, tudo. E aí eu passo a matéria, exercício para você fazer, mas o legal é praticar durante a aula, né? Sim. Então, como o nome da oficina é inglês para conversação, nesse último ano eu estou focando cada vez mais em conversação, né? Só que para a conversação acontecer, o aluno ele tem que ter uma bagagem, né? Não vai na primeira aula sair falando inglês. Então, a partir do momento que eu identifiquei que os alunos já tinham mais experiência, já tinham vocabulário, já tinham material para poder começar uma aula de conversação, sim, eu passei a mudar o foco. Então, aqui também já fica o convite. Quem já tem um nível legal de inglês assim, quiser participar, só vai agregar, né, nessas aulas, porque agora o pessoal já está com um nível legal para a gente poder fazer conversação. Então, nesse último semestre, eu só dava um tópico, passava um material de estudos para eles estudarem ao longo da semana e falava, na segunda-feira a gente vai falar sobre isso. Então, eles já criavam perguntas, já vinham com um vocabulário praticamente... tenho uma ideia do que eu vou falar. E aí era só a conversação, né? Aí eu ia pontuando, eu falava, em vez de você falar assim, fala assado, só ajudando ele a melhorar, né? E a desenvolver a língua inglesa. E também a oportunidade de falar, né? Temos a nossa amiga que está ali na foto, a Bárbara. Eu ia perguntar. Ela é lá da Tailândia, uma amiga minha que eu conheci na época da pandemia. Otávio é o ser humano que tem mais vínculo fora do Brasil. Eu não consigo entender como que funciona esse ser. Então, na época da pandemia, com esse negócio de ficar trancado dentro de casa, vários professores promoviam aulas de graça. Sim. Né? Principalmente professores do Instagram. Uma forma, porque eles não podiam também estar indo mais para as escolas, eles tinham que arrumar um jeito de ganhar uma grana. E aí, tipo, uma vez por mês ele dá uma aula experimental, ou só abriu uma sala de conversação para pessoas do mundo inteiro entrar lá. E aí você falava, pô, gostei. Eu fechei, por exemplo, com 3 professores diferentes durante esse período de pandemia para estudar, porque eu gostei da dinâmica, da forma como ele conduzia essas aulas de graça, né? E aí, nessa daí, dependendo do horário que é a aula, né, da onde que é o professor, você acaba conhecendo pessoas de determinada parte do mundo, né? E o bom do fuso horário do Brasil é que você pega gente dos Estados Unidos, pega gente da Europa, pega gente da Ásia, né? Porque pra gente, à noite, aqui no Brasil, é de manhã cedinho lá na Ásia. Então, para você ter noção, tipo, a nossa aula agora está começando 8h30 por conta da Bárbara, para ela participar. Ela se tornou uma aluna do Ponto de Cultura. Eu vou até pedir para ela fazer matrícula lá para constar lá. Outro DDD não, DDI, né? E aí, tipo, a nossa aula começa às 8h30 e é 6h30 da manhã para ela lá. Então, ela chega um pouco antes do trabalho para ela justamente praticar a língua inglesa. Que legal. Né? Então, ela já tem uma bagagem boa, ela estudou por um tempo. E aí... E foi num clube de conversação, se eu não me engano, era tipo um clube de leitura que eu entrei, com uma professora lá dos Estados Unidos. E aí, como ela era dos Estados Unidos, você pega gente do Brasil e da Ásia. Então, tinha gente da Austrália, tinha gente... Taiwan, se não me engano. Então, pegava bastante gente daquele lado, né? Certo. E aí a Bárbara pegou uma amizade e falou, Otávio, você falou na aula que dá aula de inglês, tal, num projeto, será que eu não posso participar? E aí
eu falei, ela primeiro queria que eu cobrasse. Aí eu fui fazer a conversão, não sei se você já fez a conversão do real brasileiro pro bar, não, que é a moeda lá na Tailândia. Não sabe nem o nome dessa moeda. É um absurdo, cara. Tipo, por isso que fala, o caro para você viajar para Tailândia é a passagem. Uma vez que você tá lá, é tipo uma pessoa da Europa vindo pro Brasil, né? Que você vai esbanjar. E lá, o brasileiro também na Tailândia, você faz o que você quer. R$2,50 e pegou o 13º. Aí, quando eu fui fazer uma conta para fazer um valor assim para cobrar de aula para ela, eu falei, quer saber? Eu vou meter as caras, porque para mim vai ser uma experiência legal, né? Porque eu sempre ensino para brasileiros, tal, tipo, surgiu uma dificuldade de falar, em português é assim, compara. Agora imagina para uma tailandesa que é uma língua completa, a escrita delas. Entender como que você conversava com ela para ensinar, inglês. Tipo, tudo em inglês. Aí, tipo, não tem outra forma, você tem que contornar e explicar em inglês para que ela entenda, né? E aí também tá sendo um super desafio bem legal assim para mim. Um desafio pessoal, né? E eu tô crescendo demais, assim. A gente pegou uma amizade e aí ela participa das aulas, incentiva os alunos a participarem, né? Que eu falo para os meus alunos, eu queria no começo, quando eu estava aprendendo inglês, exato, que é uma das principais motivações, né? Você ter alguém de fora, de uma cultura completamente diferente, com outra visão de mundo, que você pode conversar e perguntar e falar. Então, a interação dos meus alunos com ela é toda feita em inglês. Então, te motiva a falar em inglês. Motiva os alunos e motiva ela também. Sim. Legal, muito bom, muito bom. E assim, a gente fez uma pressãozinha pro Otávio voltar pro presencial. Ele falou, não vou voltar, porque senão eu vou perder um monte de gente de fora. E é isso, né? De fato, faz sentido. Muito bom. Acho que já dá até para fazer essa pergunta. Eu queria saber quantos idiomas você fala, né? Tipo, e aí aquele idioma super diferentinho lá que você estava estudando recentemente, que era qual que era? Armênio. Armênio. A gente foi num curso esses dias eu e o Felipe, e aí a menina da aula de alemão. E ela, todo mundo fala sempre de inglês e espanhol, e o alemão é diferente. Eu falei, eu tenho um amigo que faz aula de... Aí eu não sabia falar, eu falei, não sei se é armênio, argélio. Eu falei, mano, eu não vou falar. E eu queria saber, tipo, como é também a relação dessas outras línguas com o inglês também. Então, eu falo para os meus alunos, né, que uma vez que você aprender inglês, todas as línguas têm material para o inglês. Então, se você aprender inglês, você aprende qualquer outra língua depois, e uma vez que você já fez o caminho das pedras, né, que o inglês já sabe que funciona para você, o que não funciona. Como aprender outra língua. Como aprender outra língua, sim. Isso. Então, e a partir do momento que você começa a enxergar o inglês, você entende por que ele é utilizado como a linguagem da comunicação universal. Né? Porque se você for parar para pensar, ele é muito mais simples do que o português, do que o italiano, que é parecido com o português. Então, e aí de uns tempos para cá eu comecei a aprender italiano, né? É bem difícil, assim, principalmente pronúncia e tudo mais. Fiz uma amiga também na época da pandemia lá, que é professora de inglês lá na Itália. E aí ela se ofereceu a me dar aulas de italiano, então eu tive algumas aulas particulares com ela de italiano. E aí me motivou a continuar estudando, né? Que é a amiga que você foi para lá? Isso, que eu fui na casa dela. Aí ela me chamou para... Aí a gente, peguei uma super amizade com ela. E aí ela falou, Otávio, que aí ela pegou uns outros cargos lá na escola dela. Ela não estava mais só dando aula, ela começou a trabalhar na parte administrativa da escola. Ela falou, Otávio, tá muito pesado. Imagina, mãe de 2 filhos, cuidando da casa, pegando mais cargo. Ela falou, Otávio, eu vi que você tem bastante interesse parecido assim com o meu marido. E aí ele fala bem pouco inglês, que ele já passou um tempo lá e ele fala com as minhas primas que moram lá nos Estados Unidos. E ele fala bem pouco inglês e muito italiano. Como você quer praticar italiano, passa o contato dele e vocês ficam conversando. Você ensina ele o inglês, ele te ensina desde então a gente criou, uma amizade assim incrível. São pessoas assim, sempre tive na minha cabeça assim que italiano é uma pessoa de coração muito bom, assim, pessoas bem parecido com o brasileiro que gosta de gente, né? Afetuoso. E aí com essa experiência eu pude comprovar na prática isso daí, que eles gostam, perguntam da família, quer saber como tá, se você tá bem, se você está se sentindo acolhido, né? Então, nessa experiência que eu tive lá com eles, aí todo mundo com medo, né? Será que é verdade? Mas aí eu falei, Ele falou pra gente, eu vou pra Itália. Eu falei, mano, o Otávio vai pra casa de uma galera que ele não conhece, isso aí não vai dar muito certo. Aí, quando chegou lá, tipo, manda mensagem quando você chegar, mano, deu certo, parece a Idésia.
E aí, conclua. Então, aí todo mundo, né? Porque você tá cansado de ver aí golpe, não sei o que, não sei o que lá. E, cara, eu coloquei meu pé lá. Quando eu saí do aeroporto, eles já estavam lá me esperando, me pegaram. Fui super bem tratado na casa deles, me senti um filho da Verônica. E aí a gente conheceu, lugares assim que eu sempre sonhei ir pra lá, assim. E ela... Meu sonho era conhecer a cidade de Assis, né? Que eu sou devoto de São Francisco, moro no bairro de São Francisco, conheço toda a história dele. E aí, quando eu falei para ela, eu conheci eles enquanto eles estavam numa viagem na Espanha. E aí eu não fazia a menor ideia de onde que eles moravam na Itália. Aí, quando eu vi que ela tinha chegado em casa, ela postou lá o lugar onde que ela morava. Aí eu falei, Verônica, você conhece a cidade de Assis? Ela falou... Não só conheço, Otávio, como foi guia turística lá. Porra. Quando eu era jovem, o governo de Assis, como é uma cidade de interior da Itália, muito pouca pessoa fala inglês. E os poucos que falam, o governo pagava para, tipo, final de semana você receber turista. E aí ela dava uma cartilha para você estudar lá os pontos turísticos, as atrações, as pinturas, tal, para você apresentar a cidade para... E aí, quem bancou minha faculdade foi o governo de Assis. Então, eu conheço tudo lá. E aí, foi incrível. Conheci lá a cidade de Assis. Conheci um outro lugar relacionado a São Francisco lá, que o Giovanni fez uma surpresa para mim lá. Que eu me emocionei demais, assim. Então, foi uma experiência, assim, incrível, né? Que eu pude ter. E aí, também me forçou Me forçou, não. Foi um incentivo para aprender italiano, né? Falar italiano. Então, hoje em dia, eu tenho amigos lá que dá para falar inglês, dá para falar italiano, aí você vai misturando assim, vai desenvolvendo. E aí tem o armênio que você falou, que eu faço um curso de final de semana. E aí sempre uma coisa, tipo, aprender uma coisa completamente fora da curva, assim, sabe? Eu tava querendo aprender tailandês, só que eu falei, não, vou tentar uma outra coisa. E aí, como é oferecido por um clube da comunidade armênia no Brasil, que é um negócio mais certinho, eu falei, vou tentar, e estou fazendo um monte de amizade lá, as pessoas incríveis também, com uma história de vida incrível. Você para conversar com qualquer um ali e tem uma história legal para te contar. Então, é experiência, né, que a gente vai acumulando. É isso aí, esse é o Mr. Octavius. Muito bom. Então, você falou, né, quem é o Otávio, todos os aleatórios ali, né, os externos do Ponto de Cultura, falou um pouco sobre como foi a oficina até aqui. Conta o que você pensa da oficina para 2025. Obviamente, acredito, né? Obviamente não, mas eu acredito que ela vai se permanecer online, né? Mas fala o que você espera da oficina. Sim, então, como agora vai ter essa possibilidade, né, de promover mais, né? Então eu convido a todos que tenham conhecimento e não tem como praticar, né? Não só com a nossa amiga Bárbara, que fala só inglês, mas com os outros alunos também que estão no nível legal, né? Aquilo que eu disse para os alunos, ainda vai ser uma incógnita por conta desse estágio aí que eu vou ter que fazer. Eu vou ver como é que vai ficar minha vida, se vai ser simples, conciliar ou não. Nada, né? Você não faz quase nada, não. Mas aí eu vou ajeitar, tal, passar para o Gui lá da secretaria os horários certinhos, que é uma coisa que eu quero continuar, assim, é um projeto que eu acho super legal, assim, que está me incentivando a dar esses passos na minha vida, né? E aí a ideia é essa, é colocar um tópico, né? Eu dou o material para a pessoa estudar, se preparar para a aula, e aí ela conversa. E aí também a gente fez alguns, como eu tenho que fazer na minha graduação alguma coisa presencial, a gente está sempre fazendo uma atividade por semestre lá presencial, né? Para ter também esse contato físico, assim. E eu achei legal, eu estou pensando que se der certo e a gente combinar com os alunos lá do curso, para tentar fazer uma vez por mês esse encontro presencial para conversar em inglês assim, presencialmente, ou então colocar um tópico, fazer um clube do livro em inglês. Aí são possibilidades, assim, mas é usar a língua inglesa o máximo possível a partir de agora, né? Então, dá material, dá recurso para a pessoa estudar, e não tem jeito, você só aprende errando, falando, né? Então, tentar falar o máximo possível e é isso. Eu acho que o maior problema da língua, acho, não só o inglês, mas de aprender um idioma, é você ter a coragem de se soltar e falar com as pessoas, né? De você
ter a confiança de poder... Por isso que é importante ter uma aula de conversação, porque é onde a pessoa vai poder rasgar ali e treinar sem medo, num ambiente confortável, né? Não tá na imigração lá, que nem sua prima, Sim, né? Não tá, que não adianta, né? Deixar pro... Ou vai ou racha, porque às vezes pode... Então, porque muita gente começa a aprender a língua inglesa quando você pergunta qual que é a sua motivação para aprender inglês, né? Fala mercado de trabalho, promoção, né? Eu também tinha esse pensamento, assim, mas eu falo que o inglês é o mesmo. O inglês que você fala com um amigo estrangeiro, você só vai acrescentar algumas frases ou vocabulário específico para aquilo que você precisa para o seu trabalho, né? Então, eu tô pegando muito nessa tecla com os alunos de aprender inglês assim de uma forma geral, sem muito foco, um objetivo assim, porque acaba o verbo to be o mesmo que você vai usar, então só usar, perder esse medo, que eu acho que é isso que você pegou na tecla também. Eu que sempre fui um cara muito tímido assim de começar a falar, o curso da cultura inglesa ajuda bastante nisso, que é só conversação, né? Eles percebem que você tem uma base e desenvolve. Então, é isso. É tentar conversar o máximo possível e fazer as pessoas perderem essa trava, esse medo de falar. Esse medo. Legal. É isso. Eu acho que para quem tem alguma ideia, né, ou dúvida, mas tem ali o intuito de fazer o inglês do ponto e estava com algum receio, eu acho que deu para entender o que é a oficina. Quem é o Otávio, esse ser brilhante, ao qual sou fã, sem demagogias, mas é a real. E é isso, eu acho que é muito legal poder dividir. O Otávio já chegou a ser, vamos colocar assim, da parte de administração do ponto, né? Tava lá no início, criou o logo, inclusive. Importante falar isso. O Otávio que criou esse logo aqui. E tá aqui com a gente até hoje. Cadê? Eu vou voltar ele pra cima. Mas é isso. Então, o Otávio é um ser muito importante pra gente do ponto, que esteve desde o início, atravessou a pandemia ali na luta, teve que levar para online, foi muito importante ali junto com a Gabs naquela parte de todo, não é o backup, como que chama? Do drive, os drives da vida e tudo mais, organograma também. Mas é isso, então agradecer toda a sua dedicação, empenho com o ponto, enfim, com tantas pessoas além do ponto que você se dedica. E é isso, eu acredito que para 25 temos bastante coisas. Temos mais uma aula de inglês também agora, né? Temos uma outra turma de inglês da Mirella. Isso. Né? O Mirella. Vou falar também, né? Que agora tem o presencial com a Mirella, então a professora já com experiência e tudo mais. Então, aos domingos, né? Quem tiver um tempinho de domingo de manhã, é muito bom a aula dela. Ela dá todo o conteúdo também, as matérias no qual ela vai trabalhar, então... É bem legal também quem tiver a oportunidade de ir presencialmente lá no Ponto de Cultura fazer a aula da Mirella de domingo. Aos domingos. Então é isso. Quero agradecer então a sua presença, toda a sua dedicação. E é isso. Dê o seu boa noite. Até logo. Nos vemos no próximo capítulo para a galera. Boa noite, boa tarde, bom dia, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo, né? Então, só agradecer toda a oportunidade que o Ponto de Cultura sempre me deu, o bloco. E é isso, estamos juntos para o que deve vier. Maravilha. Então é isso, quero agradecer também. É importante falar, que eles puxaram a minha orelha, clica aí nos seguir, enfim, tanto no gostei do vídeo, se inscreve no canal, todas essas questões, que é muito importante. Compartilha com os amiguinhos. Compartilha com seus amiguinhos aí, é muito importante. E é isso, quero agradecer também para o Otávio, para todas as pessoas, o pessoal que está fazendo toda a técnica aí. E é isso, nos vemos nos próximos episódios. Muito obrigado e vamos que vamos. Valeu.